Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao canal Pátria no Radar. Aqui você terá muitas informações, curiosidades e fatos relevantes sobre defesa e soberania nacional. Peço para que se inscreva no canal e, se gostar de nosso material, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Há exatos 33 anos atrás, um ambiente de extrema tensão pairava sob o Palácio do Planalto. Hoje, em Fatos Históricos, falaremos sobre o caso do voo VASP 375, uma história real ocorrida nos céus do Brasil. Esse será o nosso vídeo de hoje no Pátria no Radar. Causa ainda muita revolta e comoção relembrar e rever o trágico atentado ocorrido em 11 de setembro de 2001 contra as torres do World Trade Center, em Nova York, que vitimaram quase 3.000 pessoas naquele trágico dia. Um atentado que surpreendeu a todo mundo, inclusive os setores de inteligência norte-americana, pegos totalmente de surpresa por um ato tão inesperado. Com essa dolorosa e impactante ocorrência, muito se aprimorou no quesito preventivo, para que esse tipo de ocorrência jamais voltasse a acontecer. Porém, o que poucos sabem é que há cerca de 13 anos antes daquele trágico dia em Nova York, algo muito similar quase ocorria nos céus do Brasil. Há 33 anos atrás, em 29 de setembro de 1988, um Boeing 737-300 decolava do Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, com destino final ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com escalas em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Tratava-se do voo VASP 375, prefixo PPSNT. Haviam a bordo 98 passageiros e 7 tripulantes. Cerca de 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro, um dos passageiros, portando um revólver calibre 32, anunciou que se tratava de um sequestro. O sequestrador tentou ter acesso à cabine do avião, porém foi impedido pelo comissário de bordo, Ronaldo Dias, o qual acabou sendo baleado pelo sequestrador. Como a porta de acesso à cabine encontrava-se trancada, o sequestrador efetuou diversos disparos contra a mesma. Nessa época, a porta da cabine não era blindada. Um dos disparos acertou ao tripulante Gilberto Reine, ocasionando fratura na perna. Outro disparo acertou o painel do avião. A tripulação decidiu então abrir a porta da cabine. O sequestrador, Raimundo Nonato Alves da Conceição, ordenou aos pilotos para alterarem a rota de voo em direção a Brasília, Distrito Federal, tendo como objetivo jogar o avião contra o Palácio do Planalto, devido a descontentamento e divergências políticas com o presidente do Brasil na ocasião, José Sarney. O piloto Fernando Murilo de Lima conseguiu informar via transponder o código 7500,
o que possibilitaria ao controle de tráfego aéreo ter conhecimento do problema a bordo, pois essa codificação significa interferência ilícita, sequestro. O Sindacta respondeu via rádio: Brasília está ciente. Foi quando, então, ao tentar responder ao contato efetuado pelo Sindacta, o copiloto do avião, Salvador Evangelista, foi fatalmente alvejado pelo sequestrador com um tiro na nuca. O piloto então passou a ser coagido sob mira da arma do sequestrador para que o avião fosse imediatamente direcionado para Brasília. O comandante, alegando questões de baixa visibilidade, conseguiu persuadir o sequestrador, o qual desistiu do plano de jogar o avião contra o Palácio do Planalto. Ao mesmo tempo, caça Mirage 3 da Força Aérea Brasileira já decolava da base aérea de Anápolis, com o objetivo de interceptar o avião da VASP. O caça era pilotado pelo tenente Walter Ricardo Galetti, o qual passou a acompanhar o Boeing e tinha como missão impedir que o mesmo se deslocasse em direção a Brasília. O comandante esteve por mais de 3 horas sobre as ameaças do sequestrador, sobrevoando Brasília, Goiânia e Anápolis. Em função disso, o avião encontrava-se no limite de combustível. O comandante alertou o sequestrador sobre o problema, o qual mandou então que fosse alterada a rota rumo a São Paulo, algo impossível naquela situação. Pouco tempo depois, um dos motores parou de funcionar. Foi quando o comandante Murilo realizou uma manobra conhecida como Tunô. Nessa manobra, o avião realiza um giro completo sobre o próprio eixo longitudinal. Com isso, ele esperava derrubar o sequestrador e pousar o avião. Porém, o sequestrador se manteve em pé. Então, o comandante Murilo realizou uma segunda manobra conhecida como parafuso, onde o avião entra em rota de queda com o bico apontado para o solo enquanto gira sobre o próprio eixo. Cabe salientar que tais manobras não são previstas para aviões comerciais. Porém, esta foi a decisão adotada pelo comandante Murilo em função da situação em que se encontrava. Uma vez que o avião entre em uma manobra como essa, é necessário muita técnica e força para trazer o avião sob condições de controle novamente. Ao tentar recuperar o controle do avião, o comandante se deparou com outro problema. Além do esforço natural para retomar o controle, o corpo do amigo copiloto Salvador Evangelista tombou sobre o manche do avião, dificultando ainda mais a situação e exigindo do comandante Murilo um esforço inacreditável para retomar o controle do avião, o que foi possível apenas após 4 giros sobre o próprio eixo do avião. A manobra realizada foi tão extrema que uma parte do estabilizador do avião se desprendeu, vindo a cair sobre algumas casas em Goiânia. Assim que retomou o controle do avião, o comandante se deparou com a pista de pouso bem à sua frente, no aeroporto internacional em Goiânia. Ao mesmo tempo em que, com tal manobra, o sequestrador, jogado ao chão, se recuperava e empunhava novamente a arma. Em terra, as negociações continuaram por várias horas. Depois de muito pedir, o comandante Murilo foi autorizado a retirar o corpo do seu amigo e copiloto para fora do avião. As negociações continuaram, pois o sequestrador queria decolar rumo a Brasília, mas devido à total falta de combustível do Boeing, foi oferecido nas negociações um outro avião para este objetivo, o que foi aceito pelo sequestrador. Porém, este exigiu que o comandante o acompanhasse como refém. Então, ambos saíram do Boeing para trocar de avião. Nesse momento, houve troca de tiros.
o comandante foi baleado pelo sequestrador na perna e o sequestrador baleado por atiradores da Polícia Federal. O comandante Murilo se recuperou do ferimento e voltou a pilotar avião cerca de 30 dias após o ocorrido. Já o sequestrador faleceu 3 dias após o sequestro. As manobras realizadas pelo comandante Murilo são apontadas como únicas já realizadas neste tipo de avião. A atitude adotada pelo comandante Murilo salvou a vida de 104 pessoas, sendo condecorado posteriormente com a Ordem do Mérito Aeronáutico, um justo reconhecimento a tamanho ato heróico. Em 26 de 8 de 2020, faleceu devido a problemas de saúde. Graças a este herói, não vimos em pleno Brasil cenas de horror como se viria anos depois em Nova York. Peço para que se inscreva no canal e, se gostar de nosso material, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar.